E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa quarta aula do curso de Biotecnologia, vamos falar também um pouquinho dos princípios fundamentais da eletroforese. Na aula passada, a gente falou dos princípios fundamentais da centrifugação, e nessa aula também eu vou contar um pouquinho da eletroforese, que é um procedimento que nós utilizamos com muita frequência em laboratório de biotecnologia. Eu não vou entrar de fato como na centrifugação, nos processos relacionados com a física específica do funcionamento da eletroforese, vou mostrar o básico, pois isso é o importante para a gente tratar aí na parte experimental de biotecnologia. E, obviamente, a eletroforese a gente vai ver com bastante frequência aqui neste curso. Muitos procedimentos vão utilizá-la, como a centrifugação também. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar os princípios gerais de funcionamento da eletroforese, os principais reagentes que nós utilizamos, os tipos de polímeros que são utilizados para fazer a eletroforese e as aplicações em laboratório. Vocês vão ver que não tem aplicações extremamente vastas da eletroforese, mas as poucas aplicações que a eletroforese possui permite realizar milhares de outros tipos de aplicações após o feito da eletroforese. Então, é extremamente importante a gente ver essas aplicações, beleza? Então, vamos começar aqui falando o seguinte. Na aula passada, eu falei para vocês da centrifugação, que é um procedimento que utiliza força centrífuga para separar duas ou mais moléculas que apresentam diferentes densidades. Mas quando nós falamos de moléculas com a mesma densidade, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Vamos pegar, por exemplo, uma macromolécula X e Y. Cada uma tem uma quantidade de cargas específicas. Essas duas macromoléculas apresentam a mesma densidade, só que elas apresentam cargas diferentes entre si. Uma é mais carregada positivamente, outra é mais carregada negativamente. Porém, ambas apresentam a mesma densidade. Por centrifugação, nós jamais iríamos conseguir separar essas duas macromoléculas. Mas existe um jeito de separar as duas. Como cada uma tem uma quantidade de cargas efetivas diferentes uma da outra, a gente pode aplicar a eletroforese para separá-las. Como é que é isso? Bom, a eletroforese ela é feita em um polímero. Eu vou falar para vocês quais os polímeros que nós temos já já. Mas basicamente é feita em polímeros. E aí nós temos uma região desse polímero na qual se utiliza um pente para fazer uma marcação neste polímero. É como se fosse uma marcação profunda aqui, que é possível colocar uma solução, uma certa quantidade de solução aqui neste polímero. Bom, nós temos aqui então a mistura das nossas duas macromoléculas aqui, carregadas positivamente e carregadas negativamente. Nós vamos colocá-las nestes poços aqui. Então colocamos as nossas macromoléculas aqui. Como elas apresentam carga, tanto positiva tanto negativa, uma condição de separar as duas é fazer com que elas migrem para polos diferentes, ou seja, polos elétricos diferentes, que possuem carga positiva e carga negativa. Para fazer isso, a gente gera uma corrente elétrica através deste polímero. E essa corrente, numa extremidade, tem um polo positivo e na outra extremidade tem um polo negativo. Então nós estamos gerando uma corrente elétrica. O que vai acontecer? O fato de nós estarmos gerando uma corrente elétrica, nós iremos atrair cada macromolécula para o seu polo específico. Então elas vão se separar. Aqui, que foi para o polo positivo, nós temos uma macromolécula de carga negativa. Por que carga negativa? Porque carga negativa é atraída por carga positiva. E carga positiva é repelida por carga positiva. Então este polo fez com que estas macromoléculas com carga positiva fossem para baixo e essas macromoléculas de carga negativa fossem para cima. Mas como nós também temos um polo de carga negativa, estas macromoléculas elas também foram atraídas por esse polo. Então nós temos uma força de repulsão e de atração aqui nas duas condições. E veja que por mais que elas tenham as mesmas densidades, nós fomos capazes de separá-las umas das outras que se encontravam na mesma solução. Só que a gente pode ter também uma outra condição. Vamos supor também que nós temos aqui novamente o nosso polímero, com um poço aqui para colocar a nossa solução. Nós temos uma macromolécula que carregada positivamente, porém ela está fragmentada, ou seja, nós quebramos ela em várias partes. E aqui estão os pesos moleculares dessa macromolécula que nós fragmentamos. Então nós fragmentamos em um fragmento com 100, 200, 300, 400. Aqui é uma medida genérica, tá? Só para a gente entender. Mesmo que eles estejam fragmentados, por mais que eles sejam fragmentados, a densidade deles vai continuar a mesma. A densidade não varia de acordo com o tamanho. Esses fragmentos de 100, 200 e 300 vão apresentar a mesma densidade. E ainda assim, por centrifugação, seria praticamente impossível separar. Mas nós conseguimos separar essas moléculas com diferentes pesos moleculares também
com a eletroforese. Como é que a gente faz isso? Bom, nós colocamos a nossa macromolécula aqui de novo no poço e aplicamos uma corrente elétrica. Obviamente, elas vão migrar através do gel. Mas veja que nós temos pesos distintos. Nós temos uma mais leve e uma mais pesada. E as intermediárias, 200 e 300. Como nós temos macromoléculas de diferentes pesos, elas vão migrar de diferentes formas através deste polímero. Mais ou menos desta forma aqui. Veja que nós temos 4 bandas específicos, que são as 4 partes aqui da macromolécula fragmentada. E como é que faz para a gente saber qual delas apresenta o seu peso respectivo? Simples. Como as macromoléculas mais leves migram mais rápido através do gel, nós falamos que a que está mais distante do polo positivo, porque essa daqui tem carga positiva, é a mais leve. E se nós formos categorizar cada qual é qual, nós chegamos nesses valores. Então, a mais distante é com menor peso, a segunda mais distante é com 200, 300, 400. Então veja que nós, além de conseguirmos separar macromoléculas ou moléculas que possuem cargas distintas, nós conseguimos separar moléculas também que apresentam diferentes pesos moleculares. Então, basicamente, a gente pode definir a eletroforese como uma técnica empregada para separar moléculas com carga, seja positiva ou seja negativa, e moléculas de carga idêntica ou mesma carga com diferentes pesos moleculares, que é o exemplo anterior. Todas elas tinham cargas positivas, mas elas apresentavam diferentes pesos moleculares. E veja, na biotecnologia, vocês já notaram que é muito comum nós fazermos separação de constituintes. É importantíssimo separar, porque, como eu falei lá na centrifugação, nós temos que isolar determinado produto para poder testar a função dele. Então, a eletroforese é um princípio, uma técnica que a gente utiliza com muita frequência para separar produtos. E, basicamente, os principais que nós utilizamos para fazer uma eletroforese são 3. Né? Podem variar de marca, de tipo, mas são 3 reagentes específicos. Uma deles é uma solução tampão ionizada. Aquele polímero que eu mostrei para vocês não estava demonstrado, mas ele fica imerso numa solução tampão com um ácido fraco. Por que ele fica imerso numa solução tampão ionizada? Ou seja, o pH vai estar acima do pKa do ácido em questão. Por que ela tem que estar ionizada? O fato dela estar ionizada confere àquela solução uma propriedade elétrica maior, ou seja, nós conseguimos transmitir corrente com mais facilidade. A água pura ela é pouco condutora de corrente. Se nós ionizarmos, ou seja, darmos carga àquele líquido, ele fica mais forte para conduzir uma corrente. Então nós temos que ter sempre uma solução tampão ionizada. E obviamente os polímeros, né, que são semissólidos, eles são produzidos utilizando como solvente uma solução tampão ionizada também. Então tem que ter essa solução para permitir a passagem de corrente. O segundo ponto são os polímeros, que eu vou falar para vocês já já quais são, e os corantes. Em algumas ocasiões, nós não conseguimos visualizar a olho nu o produto que a gente está separando na eletroforese. Portanto, a gente tem que utilizar alguns corantes. Por exemplo, no DNA a gente usa um corante intercalante, que antigamente era o brometo de etídio. Hoje já não é mais permitido utilizar o brometo de etídio. Existem outros tipos de corantes que têm nomes comerciais, que servem como agentes intercalantes que vão grudar ali no DNA ou no RNA e permitir que eles sejam corados. Tem também outros tipos de corantes, são corantes fluorescentes, são corantes radioisótopos, ou seja, você faz uma leitura uma máquina que leia a radiação, né, e você consegue enxergar perfeitamente ali o seu produto. Então, basicamente, esses são os 3 principais reagentes específicos que a gente utiliza. Bom, e quais são os tipos de polímeros que a gente utiliza para fazer a separação desses constituintes? No geral, nós temos 2 tipos de polímeros gelatinosos que nós podemos estar utilizando, ou seja, são polímeros que são semissólidos e permitem aí o trânsito das moléculas que a gente vai separar. Um deles é o gel de agarose. O gel de agarose a gente utiliza ele com bastante frequência para separar moléculas maiores. Basicamente a gente usa ele para separar DNA e RNA. E também temos o gel de poliacrilamida, que nós utilizamos para separar moléculas menores. E aí a gente pode utilizar tanto para DNA, RNA e proteínas. Por que o gel de agarose é utilizado para separar moléculas maiores e o gel de poliacrilamida é utilizado para separar moléculas menores? Vamos dar uma olhadinha na sua estrutura. Então vamos começar aqui mostrando o gel de agarose. Bom, o gel de agarose, a agarose é um polissacarídeo que, quando ele está no formato de pó, ele não é capaz de formar uma malha polimérica. Mas quando nós solubilizamos em uma solução aquosa essa agarose,
Nós aquecemos, ela solubiliza e quando ela resfria, ela forma esta malha aqui. Veja que nós temos vários buracos aqui nessa malha, de diferentes tamanhos. E esses tamanhos aqui, essas malhas aqui formadas pela agarose, que vai permitir que moléculas de maior ou menor tamanho migrem com determinadas velocidades, quando nós queremos separar por tamanho. E também nós iremos permitir a migração de moléculas que têm carga positiva e carga negativa. Quando nós falamos de gel de poliacrilamida, nota o seguinte, o gel de poliacrilamida ele é muito mais compacto que o gel de agarose, ou seja, o diâmetro das esferas aqui, o diâmetro dos buracos do gel de poliacrilamida é muito menor, ou seja, as moléculas transitam com mais dificuldade no gel de poliacrilamida do que no gel de agarose. E pelo fato das moléculas transitarem com mais dificuldade no gel de poliacrilamida, por ele ter esse diâmetro menor, você consegue separar com mais precisão moléculas que são bem menores do que aquelas que são utilizadas no gel de agarose. Obviamente, se a gente utilizar moléculas muito grandes, nós não vamos conseguir utilizar o gel de poliacrilamida para separar elas. Nós vamos ter que utilizar o gel de agarose. E uma observação importante é que, quanto maior for a concentração do polímero, ou seja, quanto mais deste polímero tiver solubilizado numa solução, ou seja, uma solução de agarose a 2, 3%, poliacrilamida de 10, 12%, mais estreitas as malhas dos géis ficam e isso vai fazer com que a dificuldade da migração das moléculas por entre os géis também aumente, tá certo? Então, por exemplo, quando nós queremos separar moléculas extremamente grandes em gel de agarose, nós utilizamos uma concentração baixa, em torno aí de 1%. Quando nós queremos separar moléculas menores por gel de agarose, bem menores do que aquelas que a gente usa para gel de 1%, nós utilizamos aí um gel em torno aí de 4%. Então, veja, 4% as malhas elas ficam mais estreitas. Isso dificulta ainda mais a passagem das moléculas. Então, para moléculas pequenas, se nós utilizarmos um gel de 1%, não vai ficar uma boa resolução. Mas se nós utilizarmos um gel de 4%, a resolução vai ficar muito boa, porque a migração dela vai ser mais linear. Beleza, pessoal? E para encerrar essa aula, rapidamente, vamos falar das aplicações em laboratório da eletroforese. Basicamente, eu coloquei duas aplicações muito importantes que a eletroforese nos fornece em laboratório de biotecnologia. A primeira é a separação e isolamento de proteínas, DNA e RNA, além de outras moléculas. Em muitas ocasiões, nós queremos purificar uma proteína específica, uma sequência específica de DNA ou de RNA. Nós podemos utilizar a eletroforese, seja em gel de agarose, seja em gel de poliacrilamida, para fazer essa separação. E além disso, uma outra coisa extremamente importante que a gente usa da eletroforese é para detectar produtos de PCR. Não só PCR, mas a gente pode detectar e visualizar DNA, RNA e proteínas. As proteínas a gente visualiza aqui por Western blot, como também ele serve como base para você fazer uma reação de sequenciamento de Sanger. A etapa final, que nós já sequenciamos o produto, é feita uma eletroforese capilar, na qual vai passando as bases por um leitor e vai se fazendo a leitura destas bases. Para fazer essa separação, tudo é por eletroforese. Então veja, quando nós formos estudar PCR, extração de DNA, validação da extração de DNA ou de RNA, a gente vai utilizar muita eletroforese para entender isso aí. Beleza? Bom, a referência que eu utilizei para vocês aí é do Sam Brook. Tem lá algumas informações importantes sobre eletroforese nesse livro. Tem informações, obviamente, muito mais complexas do que eu falei aqui para vocês, mas tem informações muito boas. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e participe lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.